Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus por essa oportunidade nessa noite. Vamos continuar falando de Jesus. Você está sentindo a presença dele aqui? Glória a Deus. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir ela no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 2. A partir do versículo 1. Quero louvar a Deus essa noite por essa oportunidade de estarmos aqui para ser um instrumento do Senhor nessa noite. Agradecer a confiança do nosso presidente, pastor Josué. Aleluia, glória a Deus. João, capítulo 2, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Você também pode acompanhar no telão. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E, logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. O 11 para finalizarmos. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Podeis se assentar, querida igreja, por gentileza. Aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, essa noite, o milagre da transformação da água em vinho é um dos milagres mais simbólicos e marcantes da Bíblia Sagrada. Aqui se trata de o início dos sinais, da manifestação dos sinais do nosso Senhor Jesus Cristo. Em um ambiente de festa, onde tudo está ocorrendo da melhor maneira, em um ambiente onde está havendo bodas, está havendo um casamento, onde tudo deveria ser alegria, começa a surgir uma determinada crise naquele lugar. Está faltando vinho. E para nós analisarmos esse contexto, faltar vinho pode até parecer algo pequeno, mas para o contexto da época, principalmente para os judeus, o vinho ele simbolizava alegria. O vinho simboliza celebração. O vinho simboliza honra. O vinho aqui está simbolizando aliança. E é dentro desse contexto que, quando o vinho agora está no seu final, o vinho acabou, é que a alegria, ela ficou como se tivesse ido embora. Agora essa celebração, esta festa de casamento, parece que não faz mais sentido, porque aquilo que simboliza a alegria, a celebração, a honra, a aliança, acabou. E é nesse contexto de constrangimento
que agora nós começamos a ver que tudo aquilo que estava sustentando a festa, que era o vinho, se vai. Agora ele acaba. E Jesus, ele não vai se revelar com trovões. Jesus, ele não vai se revelar dentro de um funeral. Jesus não vai se revelar diante de alguém que está enfermo. Mas Jesus se apresenta dentro de um cenário de festa, de celebração. Mas nesse cenário há o surgimento dessa crise, há o surgimento da falta de vinho. Mas nós temos que entender na nossa vida que na presença de Jesus, até as crises se tornam ambientes para a manifestação da glória de Deus. É na presença de Jesus que nós estamos nessa noite. Eu não sei da maneira que você entrou aqui, mas eu sei que se você estiver vivendo uma crise, se você estiver enfrentando um problema, você veio ao lugar certo, porque você está diante da presença do Rei dos Reis. Você está diante da presença de Jesus, e nessa noite Ele pode transformar o cenário de crise em um cenário de bênção. Ele pode transformar o cenário onde está tudo conturbado em um cenário de paz, porque é na presença dEle que nós encontramos essa paz. Quantos vieram e estão sentindo a presença de Jesus nesse lugar? Então descansa nele e não se preocupa, porque até o final dessa mensagem o Senhor vai te alcançar, aleluia. Mas é muito importante nós também analisarmos o contexto de uma festa de casamento. E antes de acontecer o casamento, tem algo que acontece e é muito criterioso, que é a seleção dos convidados para esta celebração. O noivo e a noiva, eles se reúnem, sentam em uma mesa e eles começam então a criar uma lista de convidados. Isso todos fazem. O Esdras e a Carol casaram por esses dias e também fizeram uma lista de casamento. É muito criteriosa a lista. Nesta lista de casamento envolve os familiares da noiva. Nesta lista de casamento envolve os familiares do noivo, amigos próximos, pessoas que não podem ficar de fora. E é dentro desse contexto dos convidados que vai haver uma intervenção dentro do ambiente da festa. Está surgindo a crise, está surgindo a falta de vinho, mas é entre os convidados que há uma intervenção. E eu quero nessa noite retratar, para começarmos a detalhar e refletirmos sobre essa mensagem, sobre uma pergunta: quem você está convidando para a jornada da sua vida? Quem nós estamos convidando para estar conosco na caminhada da nossa vida? E é diante dessa pergunta que eu vou trazer 3 pessoas que foram convidadas para esse ambiente de festa. A primeira que eu quero falar se trata de Maria. Maria é a primeira pessoa que intervém dentro do cenário da crise. Maria, ela simboliza aqui um tipo de gente que todos nós precisamos. Por que que eu digo isso? Porque esse tipo de convidado, representado por Maria aqui, é aquele que percebe a escassez que muitas vezes nós estamos vivendo. Esse tipo de convidado que Maria representa aqui, não somente percebe a escassez que nós estamos passando muitas vezes, as crises que nós estamos vivenciando, mas Maria também representa aquela que, além de intervir no momento da escassez, ela também nos apresenta a solução para isso. Porque frequentemente nós estamos rodeados de pessoas ao qual nós estamos servindo, nós estamos compartilhando histórias, conversas, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Porém, é fundamental termos pessoas como Maria, que olham além daquilo que muitas pessoas só conseguem enxergar pela aparência. Maria consegue enxergar nos bastidores.
Nós precisamos convidar pessoas como Maria para participar e frequentar a nossa vida, porque nós estamos em constante serviço. Nós intercedemos pela nossa família, nós oramos por amigos, nós estamos servindo a muitas pessoas, porém nós não estamos muitas vezes cuidando de nós mesmos. Mas se nós tivermos um amigo, um convidado como Maria, nós temos a certeza de que ela vai apontar: olha, você tem que orar mais, olha, você tem que buscar mais, você tem que jejuar, você tem que voltar a adorar como antes. Essa Maria que se apresenta nesse cenário de crise, ela consegue enxergar e identificar as dificuldades que estão acontecendo naquele ambiente. A segunda pessoa que eu quero falar e que foi convidada para esse ambiente de festa é o mestre Sala. O mestre Sala, ele aqui representa alguém que sabe diferenciar o normal do sobrenatural. É alguém que tem como qualidade que sabe diferenciar o comum do especial. É alguém que tem uma vasta experiência. É alguém que sabe que o primeiro vinho que foi servido, ele é inferior àquele que ele está tomando agora, depois da transformação da água em vinho. Ele consegue diferenciar. Essas pessoas representadas pelo mestre Sala, elas são aquelas que conseguem discernir e dar conselhos a nós. Elas são aquelas que conseguem nos direcionar. E nós precisamos de pessoas para cuidar da nossa vida, do nosso particular, apontar as nossas falhas, assim como Maria. Mas nós também precisamos de pessoas experientes para também nos direcionar, para dizer: olha, filho, isso aqui é algo de Deus para você. Isso aqui não é comum, isso aqui é especial. Isso aqui é Deus mostrando para você que você vai chegar em lugares aonde você jamais imaginou. E o mestre Sala está representando alguém experiente. Para você entender mais esse contraste que eu estou fazendo, eu vou fazer uma analogia com a própria figura do mestre Sala, mais atualizado. Por exemplo, um sommelier. O sommelier é aquele que experimenta vinhos, mas para experimentar o vinho tem que ter a taça certa. Ele coloca o vinho dentro dessa taça. Após colocar o vinho, ele deixa o vinho decantar. Depois ele sente o aroma do vinho. Ele balança um pouquinho aquela taça. Depois ele experimenta aquele vinho. Após experimentar, ele vai dar o seu parecer. Ele vai dizer: esse vinho é de uma safra boa. Ou ele vai dizer: esse vinho é de uma safra ruim. Diferente de nós. Se alguém colocar uma taça com um pouquinho de vinho, nós não vamos fazer todos esses procedimentos. Nós não temos toda essa experiência. Nós não temos esse paladar aguçado. E para nós vai parecer que está tudo bem, está tudo bom. Outro exemplo que eu trago nessa noite, falando que nós precisamos de pessoas experientes, de pessoas que tenham discernimento de Deus. Por que não falar de José? José está no Egito, José está preso, e de repente Faraó tem um sonho, e ele acorda perturbado com aquele sonho. E ele começa a falar para os seus servos, e ninguém consegue decifrar o que Faraó sonhou. Mas de repente alguém diz: olha, tem um moço lá na prisão, que ele é capaz de discernir, decifrar esse sonho. E mandam chamar José. José se apresenta diante de Faraó. Faraó começa a relatar o sonho e diz: olha, eu sonhei com 7 vacas gordas. Depois me apareceu no sonho 7 vacas magras. O que José vai dizer para Faraó? Isso não é comum. Isso não é normal. Isso é extraordinário. Isso é especial. Isso é de Deus. O que Deus está querendo revelar a você, Faraó, é que 7 anos de fartura virão, mas também virão 7 anos de escassez.
É aqui aonde Faraó chega à conclusão: Deus está revelando algo especial para mim. São essas pessoas que nós precisamos ter ao nosso lado, convidados para fazer parte da nossa vida, pessoas que vão cuidar nos bastidores da nossa vida, mas também que vão discernir o que é normal do espiritual, o que é comum do extraordinário, e vão nos orientar na direção certa, e vão dizer: isso aí é Deus falando contigo, isso aí é Deus colocando diante de você os projetos dele para a sua vida. E sabe qual é a terceira pessoa convidada para essa festa? E que eu deixei por último de propósito. É Jesus. Jesus também foi convidado para essa festa. E deixa eu te falar uma coisa: de nada adianta você ter alguém como Maria na sua vida e ter alguém como mestre Sala experiente, se você não tiver Jesus. Jesus, ele tem que estar contigo, porque aonde Jesus está, há esperança. Aonde Jesus está, há surpresa de Deus para nós. E é nesse contexto, um versículo essencial desta narrativa é quando diz: e também Jesus foi convidado. Meus queridos irmãos, Jesus, se ele for apenas um visitante na sua vida, não espere que o extraordinário de Deus aconteça. Não espere que milagres venham ser colocados diante da sua vida para que você venha experimentar. Mas se Jesus for convidado, e não apenas convidado, mas for convidado para ser o centro, for convidado para comandar, for convidado para estar conduzindo a tua vida, eu, de mãos levantadas nessa noite, eu profetizo sobre a tua vida que você viverá o extraordinário de Deus. Se Jesus estiver no centro da sua vida, você vai viver milagres diários, você vai viver a bênção do Senhor, porque é Ele que vai conduzir todo e qualquer cenário. Embora seja de crise, Jesus está presente. Jesus está trazendo esperança nessa noite. Talvez você entrou aqui desesperançoso, mas Jesus traz esperança para você nessa noite. E aonde Jesus está presente, aonde Jesus se faz presente, o milagre é iminente. Por isso, nessa noite, você está no lugar certo. Você está no lugar onde os milagres vão acontecer. Ah, meu querido irmão, eu não sei se você está entendendo. Você está no lugar certo. Você está onde os milagres vão acontecer. Jesus nessa noite vai realizar milagres. E não há milagre que Ele não possa realizar. Não há milagre que Ele não possa fazer. Aleluia. Sabe o que mais eu aprendo diante dessa palavra? É que quando o recurso humano acaba, o milagre ele começa a acontecer. Milagre não é homem que faz, milagre é poder de Deus. E aqui o vinho acabou, a alegria se esvaiu, a festa parece que não tem mais sentido. Só que eu chamo a tua atenção para novamente uma convidada dessa festa, Maria. Maria, ela não entra em pânico. Maria, ao ver que o vinho acabou, ela não sai desesperada gritando no meio da festa: acabou o vinho. Não, Maria, ela apenas apresenta o problema diante de Jesus. E outra coisa que Maria faz, além de apresentar o problema diante de Jesus, Maria, ela não vai dizer como que Jesus tem que agir. Ela apenas entrega a necessidade diante de Jesus. Você está entendendo isso nessa noite? Diante das dificuldades e problemas que você tem vivido, não diga como que Jesus tem que resolver. Não, apenas apresente diante dele. Apenas coloque
nos pés do Senhor as tuas necessidades, porque Ele sabe como fazer, Ele sabe como resolver. Quando os teus recursos se esgotarem, aleluia, quando faltar a fé, quando faltar a alegria, quando faltar a força, quando faltar a estrutura, não corra procurando ajuda de homens, mas corra para Jesus, corra para a cruz, porque é lá que você vai encontrar o recurso que você precisa. Porque no cenário onde tudo parece impossível, no cenário onde tudo parece que não tem saída, é onde Jesus proporciona o começo de um milagre em sua vida. E já que nós estamos em um ambiente de adoração e um ambiente de louvor, esse louvor retrata muito bem acerca disso, sobre o milagre que Deus vai fazer dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que mana lá da cruz. É do lado de Jesus que haverá um milagre, que haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que mana lá da cruz, do lado de Jesus. E aí você disse que era impossível. Olha o que Deus diz para você. Aquilo que parecia impossível, você disse que não tinha saída. Aquilo que parecia, aleluia, não ter saída, você disse que era sua morte. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Se você está aqui nessa noite é porque você já é um milagre do Senhor. E não há impossível que Deus não possa realizar. Aleluia! Por isso eu venho te dizer nessa noite mais um detalhe dessa mensagem. Obedeça mesmo sem entender. Mesmo sem entender o processo que Deus vai fazer, o processo que Deus vai realizar, obedeça. O texto é muito claro. A mãe de Jesus, Maria, vai dizer aos serventes: olha, fazei tudo quanto Ele vos disser. E por muitas vezes nós ouvimos acerca da resposta de Jesus a Maria, porque Jesus vai dizer: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas na realidade aqui Jesus, Ele está explanando a Maria que Ele está em condições como também ela está. Ele é apenas um convidado. Ele ainda não está no centro dessa festa. Ele ainda não está no comando, Ele ainda não está no controle. E é por isso que Jesus, Ele a responde assim. Mas Maria, tendo um senso, um discernimento, entendendo isso, ela vai dizer aos servos, aos serventes que estavam ali: façam tudo que Ele vos disser. Aqui ela está dizendo aos servos: mesmo que vocês não entendam o que Ele vai dizer, mesmo que vocês não entendam o que Ele vai pedir, obedeçam, façam. E é aqui, meus irmãos, que eu começo a entender algo muito lindo da parte de Jesus, porque estavam postas ali 6 talhas que eram usadas para a purificação dos judeus. Em cada talha cabia cerca de 80 a 120 litros de água. E é diante desse cenário, onde essas talhas colocadas ali, é que Jesus nos traz um dos pontos mais profundos que Ele revelou a mim para essa mensagem nessa noite. E o que eram essas talhas, para você entender? O processo de purificação dos judeus passava por essas talhas. Em cada casa de judeu era comum você encontrar uma talha cheia de água, para que então o judeu chegasse e lavasse as suas mãos e os seus pés, para depois entrar no ambiente.
E por que que era feito isso? Porque você há de pensar comigo, naquela época não havia uma rua asfaltada, naquela época não havia calçadas com paver, então as pessoas andavam em meio à poeira, em meio à lama, conviviam com animais, então as partes mais sujas do seu corpo era comum ser as mãos e os pés. Então, diante daquela festa, os noivos colocaram 6 talhas, para que pudesse então comportar todos os convidados, e todos eles pudessem então se lavar, entrar ali naquele lugar. Mas aí, por que então que Jesus escolhe justamente essas talhas? Por que que Jesus não olhou para os recipientes aonde estava armazenado o vinho que se acabou? Por que que Jesus não escolheu aqueles barris de vinho e dissesse assim: tragam esses barris, porque eu vou transformar então dentro desses barris essa água em vinho? Por que que Jesus escolheu justamente as talhas, meus irmãos? E eu busquei na oração uma resposta de Deus, porque isso aqui me chamou muita atenção. E sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? É que Jesus, Ele não escolhe vasos limpos, mas Ele limpa vasos escolhidos. O vaso que Jesus escolher, Ele vai limpar. O vaso que Jesus apontar e disser: é esse que eu quero, é esse que Ele vai transformar. Porque o que a religião lavava por fora, Jesus purifica por dentro. Jesus, Ele escolhe vasos que ninguém escolheria, porque Jesus não enxerga como eu e você enxergamos. Jesus enxerga como nós seremos lá na frente. Ei, meu querido irmão, eu sou alguém que ninguém escolheria, mas Jesus olhou para mim com graça, com misericórdia, e disse: eu vou transformar ele, eu vou fazer uma mudança na vida dele. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu não sei o que Jesus viu em cada um de nós, mas eu sei que nós somos vasos escolhidos do Senhor. Eu sei que nós somos vasos na mão daquele que pode transformar. Aleluia. Eu não sei o que Ele viu em mim. Aleluia. Não entendo. Ele nos o amou. que me amou. Ele nos escolheu. Glória a Deus. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer. Mas olha o que Jesus faz com os vasos escolhidos. Mas Ele me prometeu Ele promete salvação. o céu. Ele promete o céu para mim e para Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta. Eu jamais saberei escolher. Mas Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho, Ele me deu. tudo que você tem foi Jesus que te deu, porque Ele te escolheu, ainda mesmo que você mesmo não acreditasse, ainda mesmo que as circunstâncias fossem contrárias,
Ainda mesmo que você se achasse um vaso que não teria uso para nada, Jesus transformou. Jesus alcançou. E não somente isso, Ele encheu o vaso. E esse vinho novo que Jesus encheu representa a presença do Espírito Santo. Nós somos cheios da presença dEle, aleluia. Glória a Deus. Mais um detalhe, já caminhando para o final. Glória a Deus. Jesus, Ele pega o que era comum para transformar em extraordinário. Jesus, após transformar a água em vinho, Ele diz aos servos: tirai, levai ao mestre-sala. A água virou vinho, mas a água não virou qualquer vinho, ela virou o melhor vinho da festa. O mestre-sala, ao experimentar aquele vinho, que ele não sabia que tinha sido retirado da talha, ele não sabia que havia uma transformação da água em vinho. Ele experimenta aquilo que Jesus trouxe como natural e transformou em sobrenatural. E logo ele chega a uma conclusão: esse é o melhor vinho dessa festa. Chame o noivo, porque algo diferente aconteceu aqui. Eu nunca vi acontecer isso. Todos oferecem o melhor vinho primeiro, mas você deixou para o final, para oferecer o melhor vinho ao final. E sabe o que é interessante na questão de obedecer e de servir? É que tudo que Jesus pedia aos servos, eles estavam fazendo. Encham as talhas de água, eles encheram. Agora, tirai, eles tiraram. Leve ao mestre-sala, eles levaram. O mestre-sala experimentou e chegou à conclusão: esse é o melhor vinho. Parabéns, eu nunca vi isso acontecer. Os convidados começaram a experimentar e reconheceram: realmente esse vinho é diferenciado, é o melhor vinho da festa. Mas sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? É que somente aqueles que obedeceram, que somente aqueles que serviram a Jesus puderam contemplar o milagre com seus próprios olhos. Somente aqueles que obedecem, aqueles que servem, conseguem contemplar milagres na sua vida. Você faz parte daqueles que obedecem, daqueles que servem. Você faz parte de uma igreja que está diante de uma palavra viva e eficaz, e que sabe e reconhece que com Jesus o extraordinário em algum momento da sua vida vai acontecer. Jesus vai te alcançar com um milagre. Jesus vai te surpreender. Jesus vai transformar os cenários que são de crises, os cenários que estão transtornados por problemas, mas Jesus vai transformar, Jesus vai mudar. Sabe por quê, meu querido irmão e minha querida irmã? É porque com Jesus o melhor sempre está por vir. Com Jesus o melhor sempre está por vir. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Talvez, meu querido irmão e irmã, você entrou aqui nessa noite e você pense que você já viveu os melhores dias da tua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite e esteja pensando: eu já vivenciei tudo de bom na minha vida e agora chegou o tempo aonde as coisas não irão mais acontecer. Mas é diante dessa palavra e com as mãos levantadas que eu digo para você que a partir dessa noite você vai viver o novo de Deus. Que a partir dessa noite você vai experimentar o melhor que Deus preparou para você. Porque o mundo oferece o melhor no início, depois começa o desgaste, mas Jesus, Ele deixa o melhor para o final. Jesus, Ele está proporcionando sobre a tua vida nessa noite o melhor da presença dEle,
o melhor que Ele tem para te entregar. E se você crê nessa palavra, eu quero te convidar nessa noite a fechar os teus olhos. Se você puder levantar uma de suas mãos, levante. Se você quiser colocar a mão no teu coração, coloca. Se você quiser abraçar o teu familiar que está do teu lado, abrace. Porque nessa noite, Jesus irá proporcionar um milagre, não somente sobre a tua vida, mas sobre toda a tua casa, a tua família, sobre todas as áreas que você precisa. Aleluia.